Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, amigos. Estamos chegando com mais um novo programa. De frente, já começo agradecendo a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, do Facebook e também do Instagram, além do nosso site, que você já conhece, é o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo meu colega advogado, Dr. Paulo Herchander. O Dr. Paulo Pereira de Miranda Herchander é meu colega advogado, especialista na área do direito penal empresarial e integrante do escritório Aguilar Galino Herchander Advogados Associados, com sede aqui mesmo em Ribeirão Preto. A nossa pauta de hoje, responsabilidade penal de dirigentes empresariais. O ADV Jus já está no ar. Fique aqui, bom programa para você. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença hoje comigo aqui no programa. Bom dia, doutor Marco. Antes de tudo, eu queria agradecer a enorme honra de ser convidado para um programa de tamanho renome. Já vista todos os meus colegas que aqui já estiveram, o gabarito deles. Então, espero que esteja à altura também de ter um bom papo e poder esclarecer algumas questões relevantes sobre esse tema. Muito obrigado, com certeza vai estar, viu, doutor? O nosso assunto muito legal, né, como eu acabei de pontuar aí, responsabilidade penal de dirigentes empresariais, doutor. Eu te pergunto inicialmente, por que a responsabilização de dirigentes empresariais coloca ali, de uma certa maneira, em xeque, né, os institutos tradicionais, aí, os institutos legais tradicionais? Perfeito, doutor. Esse é um tema bastante relevante, porque, além de relevante, é um tema bastante em voga, né, doutor? Principalmente depois das grandes operações que têm ocorrido, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, tanto a nível nacional como a nível aqui local de Ribeirão Preto, o GAECO bastante atuante. Tem se descoberto bastantes crimes perpetrados no interior de sociedades empresárias, no interior de pessoas jurídicas. Contudo, evidentemente, uma pessoa jurídica por si só, enquanto pessoa jurídica, ela não comete um delito. Verdade. Então, assim, os delitos são normalmente praticados por pessoas físicas atuando por detrás dessas pessoas jurídicas. Então, essa questão que o senhor perguntou, por que isso que coloca em xeque certos dogmas do direito penal, diz respeito justamente a isso. Porque no direito penal tradicional, na dogmática tradicional, nós temos normalmente aquele conceito de um crime de ação, com um dolo especificado, uma conduta mais precisamente delimitada. Aqui, como são um conjunto de pessoas atuando em nome de uma pessoa jurídica, torna-se bastante difícil delimitar a conduta de cada um dos agentes. Torna difícil delimitar o conceito de dolo, o conceito de culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Então, é basicamente por isso que é uma área bastante desafiadora nesse sentido. Tá certo. Doutor, agora, na esfera empresarial, né, quais são, né, as formas, as formas mais corriqueiras, né, e como se verifica ali a prática delituosa, como que, nessa vertente, como que a gente pode encarar esse tipo de crime? Então, doutor Marco, eu gostaria até de fazer assim, um breve, não diria um relato histórico, mas como... Uma escalada. Escalada, de como o Judiciário, o Ministério Público tem encarado essa empreitada de delimitar as condutas criminosas dentro de uma pessoa jurídica. Certo. Como que eles têm buscado a responsabilidade penal dos infratores dentro de uma pessoa jurídica. No primeiro momento, muito se discutiu, inclusive aqui no Brasil, a responsabilização, inclusive, da própria pessoa jurídica enquanto pessoa jurídica. O senhor é de conhecimento de todos que os crimes ambientais até hoje ocorre isso. Sim. Ou seja, a pessoa jurídica, ela mesma responde por uma ação penal. Certo, é verdade. Contudo, esse posicionamento, essa teoria, ela encontra algumas barreiras práticas. Eu diria que ela encontra uma barreira de ordem dogmática, propriamente dita, e uma barreira de ordem assim, de política criminal. E eu vou explicar por quê. Primeiramente, se a gente encarar a pessoa jurídica respondendo por uma ação delituosa, torna-se bastante difícil delimitar a ação, a conduta delitiva propriamente dita. Sem dúvida. Isso porque, doutor Marco, como se pensarmos juntos, como que eu vou estabelecer o dolo de uma pessoa jurídica enquanto pessoa jurídica, Impossível. a culpa?
Eu acredito que a gente poderia falar que uma pessoa jurídica teria um dolo em agir de determinada maneira se tivesse de alguma forma no seu estatuto, ou de outra forma é difícil averiguar uma intenção de uma pessoa jurídica em delinquir deliberadamente. Inclusive, doutor, aqui no Brasil já houve esse tipo de estudo para tentar responsabilizar as empresas, mas chegou naquela encruzilhada onde foi possível apenas na área do crime ambiental, como o senhor falou. Sim, exatamente, doutor. E aí é uma segunda barreira ainda para fugir da responsabilidade além dos crimes ambientais da pessoa jurídica. Eu enxergo uma barreira de ordem de política criminal no seguinte sentido, doutor. Por evidente, uma pessoa jurídica, caso responsabilizada, não sofrerá uma pena corporal. Sim. Evidentemente, uma pessoa jurídica não pode ser presa. De forma que a pena, nessas situações, ela normalmente vai ser um ressarcimento pecuniário. De forma que, se a responsabilidade se limitasse apenas e tão somente à pessoa jurídica, haveria uma verdadeira precificação da conduta criminosa. De forma que as empresas poderiam abarcar esse risco, o seu risco inerente ao seu negócio, e tratar a criminalidade como mais um risco ao negócio. Na verdade, a apenação não ia ter aquele sentido no qual se busca. Exatamente, né? Doutor. É isso mesmo. Doutor, agora, o que nós podemos refletir com o chamado conhecimento compartilhado de agentes, né? Porque é uma coisa também complicada, a gente está falando aí, mas não é fácil, né? Então, é um tema bastante relevante nesse sentido que eu expliquei para o senhor, de que é muito difícil você delimitar numa sociedade empresária o conhecimento que cada um dos agentes tinha acerca do fato delitivo. O senhor imagina, por exemplo, a situação de um dirigente de uma grande corporação empresária que pode responder por atos, por condutas de um funcionário de uma filial sua com os quais ele não tinha qualquer relação, não tinha contato nenhum. Normalmente, o senhor deve imaginar, um diretor de uma grande corporação faz mais uma área macro, contato com clientes, uma área mais comercial, e não tem qualquer conhecimento das áreas micro, área fiscal, emissão de nota fiscal, etc. Então, esse conhecimento compartilhado se diz no seguinte sentido, de que numa conduta perpetrada no interior de uma sociedade empresária, cada um dos agentes acaba tomando conhecimento apenas de parte da conduta delitiva e não dela como um todo, entendeu? E até nesse sentido também, no direito penal empresarial, se relativiza a necessidade de que, para que haja uma conduta criminosa, exista necessariamente a plena ciência do fato criminoso. Justamente por isso que se fala que, no caso do magistrado julgador, né, é muito difícil, né, doutor, para que ele consiga delimitar a culpa de cada agente, não é isso? Exatamente, doutor. E aí, continuando aquele nosso relato histórico, posteriormente ficou bastante em voga até a época da Ação Penal 470, do Mensalão, a teoria do domínio do fato. Segundo essa teoria, a responsabilidade dos diretores de uma corporação, ela se daria nas hipóteses de ficasse demonstrado que ou houve autorização ou se determinou a prática de um crime. Contudo, exigia-se também, segundo essa teoria, que além disso, ele tivesse o amplo domínio do curso causal. Ou seja, se exigia que a qualquer momento da prática delitiva ele tivesse o poder de interromper essa conduta criminosa. Contudo, como o senhor pode imaginar, isso é bastante difícil de ocorrer, principalmente em grandes empresas. Ora, como é possível? Primeiro porque, como eu disse, para que haja essa responsabilização segundo essa teoria, é preciso que ele tenha plena ciência do fato criminoso, até para que ele possa interrompê-lo a qualquer momento. E na prática se viu, principalmente nas grandes empresas, que isso era impossível, que um diretor, por exemplo, tivesse a capacidade de, a qualquer momento, interromper uma conduta de um funcionário subalterno. Então se viu, doutor, que também essa teoria não se mostrou, com o tempo, tão adequada a responder essa questão da delimitação da responsabilidade dos integrantes de pessoa jurídica. Doutor, agora o senhor acredita que a nossa legislação, a nossa lei, ela está suficientemente aparelhada aí para inibir, né, prática delituosa, principalmente com aquele empresário que ele recalcitra no cometimento de crimes? Então, essa é uma questão bastante delicada, doutor Marco. Eu diria que o problema talvez não seja nem da nossa legislação, mas o modo como ela é interpretada, o modo como o nosso judiciário vem aplicando essa nossa legislação. Hoje em dia, para o senhor ter uma ideia, devido ao fracasso da tentativa de aplicação dessas outras teorias, tem-se encarado, na maioria das vezes, os delitos empresariais
sob a ótica dos crimes omissivos. Certo. No seguinte sentido, passou-se a entender que o empresário, ali, que é autor de um delito, ele não responde por um ato comissivo, uma ação praticada por ele mesmo, mas sim pela omissão de não ter evitado aquela prática delitiva por quem quer que seja dentro da empresa. Então, eu acredito que essa dificuldade ela vem mais do modo como vem sendo interpretado os institutos já existentes da dogmática penal, assim, no sentido de poder fazer essa aplicação da dogmática tradicional para esse campo do direito penal empresarial, que é bastante delicado. Tá certo, doutor. Olha, meus amigos, um momento importante aqui no ADV Jus. Nós vamos mostrar para você agora a nossa estante jurídica. Confira. A estante jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: Direito Processual Penal, 27ª edição. Direito Processual Penal, já de acordo com prisão domiciliar da mulher gestante e também com alterações nos crimes sexuais. Autoria Paulo Rangel, editora Gen Atlas. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Ok, chamo sua atenção agora para a nossa participação do ADV Especial. Confira aí. Olá, sou Silvia Maria, coordenadora técnica do Núcleo da Justiça Restaurativa de Ribeirão Preto e professora em cursos de formação de facilitadores de práticas restaurativas. Você sabe o que é justiça restaurativa? Ao longo da história, verifica-se que a paz é uma busca constante da humanidade. Com esse objetivo e na busca por respostas àqueles que transgridem as leis, instituiu-se um sistema pautado na ideia de que a punição é a resposta adequada. No entanto, verificamos que esse modelo não vem trazendo resultados positivos, haja visto o aumento da criminalidade, do índice de encarceramento, da insegurança e insatisfação que a sociedade está frente à questão do conflito e da violência. Neste sentido, e diante da ineficácia do punir para consolidar a paz, novos caminhos vêm sendo buscados. Assim, nasce a justiça restaurativa, que propõe a mudança do paradigma da punição para o da responsabilização, que se dá através do diálogo e entendimento sobre os fatores motivadores do conflito e da violência, onde as partes envolvidas, direta e indiretamente, participam ativamente para que juntos cheguem a um acordo visando a reparação do dano. É um processo de envolvimento comunitário onde a palavra justiça remete a um valor e não a uma instituição. Por isso, pode ser adotado em diversos contextos, como comunidades em geral, escolas, empresas públicas e privadas, juizado da violência doméstica, da infância e juventude, juizados especiais criminais. Este modelo, além de promover o entendimento entre as partes, convida todos os participantes à conscientização dos diversos fatores que motivam a ação humana, o que nos conduz à ideia de corresponsabilidade social. Eu finalizo minha participação de hoje ilustrando a seguinte história verídica narrada pela instrutora norte-americana Kay Pranes, que diz: um afrodescendente americano mudou-se de um bairro perigoso para proteger seu filho. Fez tudo o que podia por oferecer um ambiente positivo e apoiar uma adolescência saudável. E seu filho era tudo o que ele esperava. E então, seu filho foi atingido por uma bala perdida disparada por alguém daquele bairro perigoso. O entrevistador na mídia comentou que ele tinha feito tudo o que podia pelo seu filho, mas ele respondeu: não fiz. Me esqueci de uma coisa, me esqueci de cuidar do filho dos outros. Voltarei em breve, aqui no ADV Especial, com mais justiça restaurativa. Até lá! Ok, muito obrigado. Ligeiro intervalo aqui no ADV Jus, que vai voltar já já com o Dr. Paulo. Aguarde, por favor. Quali System Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legale Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração,
suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, voltamos então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo aqui no nosso programa o Dr. Paulo... Hoje estou recebendo aqui em nosso programa o Dr. Paulo Herchandri. Nós estamos falando a respeito de responsabilidade penal de dirigentes empresariais. Dr. Paulo, é possível traçar um parâmetro, né, entre o Brasil e as nações aí mais desenvolvidas? Eu estou me reportando principalmente aí aos Estados Unidos, com relação ao cometimento de crimes e principalmente quanto à punição dos envolvidos. Como nós estamos? Não, exatamente. Como eu tentei esclarecer no bloco anterior, a responsabilidade ela atinge a pessoa física dos sócios hoje em dia. Ao passo de nos crimes ambientais responder também a pessoa jurídica, mas nos crimes perpetrados no interior de pessoas jurídicas, a responsabilidade penal ela atinge a pessoa física do sócio, do diretor, de maneira que cabe sim uma pena corporal e não apenas pena de penhoras de bens. Então, existe sim a possibilidade de uma prisão por ações cometidas no interior de uma sociedade empresária. Isso vem sublinhado aí principalmente por essas últimas ações que a gente tem visto na grande mídia. Sim, exatamente. Né, na grande mídia nós temos visto cada vez mais grandes empresas, assistimos até casos de empresas que tinham verdadeiros setores responsáveis por pagamento de propinas e etc. E nesses casos, a responsabilidade, o que se busca é a individualização das condutas dos indivíduos enquanto pessoas físicas. Então, a responsabilidade penal ela é uma responsabilidade pessoal, individualizada, de maneira que, sim, existe a responsabilidade pessoal dos sócios. Muito importante, né, doutor? Agora, qual a importância, né, ou a relevância, doutor, que o senhor, da sua ótica, né, com relação aos acordos de leniência? Isso é importante também, né, doutor? Sim, exatamente. São acordos sempre importantes no sentido, assim, até de buscar um esclarecimento. Como são delitos, como eu disse, de bastante difícil delimitação, investigação, esses acordos são sempre positivos, até os acordos de delação premiada também são acordos que a gente, inclusive, vem assistindo isso recentemente na mídia, são acordos que têm, de alguma forma, tornado menos árido esse campo, menos árido esse campo, tornando mais fácil o esclarecimento de alguns delitos. Então, realmente, assim, existe uma discussão acerca, assim, eu não diria assim, da ética de tais acordos, tal, mas que realmente eles têm sido mostrados eficazes, isso eles realmente têm. A verdade é assim, né, doutor? Em outras nações, como a gente acabou de falar agora aí, esse tipo de procedimento da justiça, ele já está um pouco mais maduro. E aqui no Brasil ele é um pouco Exatamente, ainda é tudo muito mais recente. Mas vai chegando, né, naquele até porque, ponto. Como eu disse, essas operações começaram mesmo a impulsionar aí o cenário jurídico nacional não faz tanto tempo assim, né? Antigamente nós tínhamos para todos que os crimes perpetrados por ricos não viravam em nada. Isso era de conhecimento público. E há pouco tempo que isso, passo a passo, vem mudando, né? Isso mesmo. Então é um problema que está sendo encarado por nós assim mais recentemente. Verdade. Doutor, agora o senhor já falou um pouquinho, inclusive, né, daquela possibilidade lá, de que os crimes perpetrados aí por empresários, eles são vistos mais sobre a ótica omissiva, Perfeito, né? Por que isso, doutor? Então, doutor, justamente devido à dificuldade de se delimitar uma ação comissiva por esse motivo. Exatamente, mas também essa teoria, esse posicionamento que o judiciário tem tido, encontra suas barreiras pelo seguinte sentido. Se o senhor olhar o Código Penal, no seu artigo 13, parágrafo 2º, se pontua que uma omissão é penalmente relevante apenas na hipótese do agente ter o poder e o dever de agir para evitar tal situação. Certo. Ainda a linha A desse mesmo artigo, ela estabelece os casos em que existe o dever do agente agir. Então, o dever ele vem expressamente previsto em lei. A linha A estabelece que existe o dever de agir para evitar um resultado criminoso, primeiro, quando a própria lei prevê, ou seja, a própria lei determina que aquele determinado agente tem o dever de agir em certos casos específicos. A segunda é quando o próprio agente, de alguma forma, assumiu tal responsabilidade.
Por exemplo, no estatuto de determinada empresa, vem previsto que determinado sócio tenha responsabilidade por tal ato. E a terceira, se o próprio agente criou o risco do resultado criminoso ao final obtido. Então, doutor, para que se possa imputar um crime omissivo para alguém, é preciso que se aponte a ocorrência tanto do poder de agir como do dever de agir. E é justamente aí onde reside a dificuldade do magistrado julgador. Exatamente. E aí o que a gente assiste, infelizmente, doutor, são denúncias do Ministério Público absolutamente vazias. O que ocorre na prática, o que eu posso garantir para o senhor, é que o Ministério Público, muitas vezes, comodamente, se limita a pegar o contrato social de uma empresa e denunciar os seus sócios diretores, sem estabelecer, sem pontuar, à luz do que estabelece o artigo 41 do Código de Processo Penal, o poder e o dever de agir naquele caso. É preciso que se demonstre, portanto, também a ciência do sócio administrador, daquele fato delitivo. Como eu posso dizer que ele tinha o poder de agir se eu não estou demonstrando nem ao menos que ele tinha ciência do fato criminoso? Impossível, né, doutor? É bastante complicada a questão. É isso mesmo. Doutor, agora, com relação, né, ao trâmite processual da grande maioria de processos, né, que estão aí na Justiça, a gente sabe muito bem quanto é o número estratosférico, né, de ações gravitando aí na Justiça. E o pessoal reclama muito com relação à celeridade. Esse tipo de ação também não foge disso, né? Não foge, doutor. E até, normalmente costuma demorar até mais, em razão dessa dificuldade maior do que aquele caso da dogmática tradicional. Ou seja, não é um caso de um simples furto, de um simples roubo, que se tem um autor delimitado, se tem uma vítima delimitada, se pode estabelecer uma relação de causalidade entre o ato e o prejuízo causado. Nesse caso, quanto maior a complexidade, evidentemente maior será a morosidade do procedimento de investigação e até o procedimento judicial posteriormente. Então, são casos que realmente envolvem assim, um procedimento mais prolongado, eu diria. Certo. Doutor, agora é possível, né, traçarmos aí um perfil ou mesmo a prática mais comum adotada assim, por aqueles empresários infratores ou não? Então, doutor, para evitar uma responsabilidade, às vezes, indevida para um sócio-diretor, porque isso, de fato, às vezes acontece, doutor. Presenciei diversas vezes denúncias a sócios-diretores que não tinham qualquer conhecimento acerca de fatos marginais à conduta da sua empresa. Tive casos de clientes, por exemplo... É muito comum também, doutor, o senhor deve imaginar, a presença daquele sócio oculto que a gente sabe isso existe. Isso existe. Chamado anjo. Exatamente. E aí o cidadão... O sócio oculto, muitas vezes responde por condutas que ele não tem qualquer conhecimento. É muito comum, por exemplo, que um sócio-diretor responda, na caso de crime fiscal, por condutas praticadas pelo seu contador, com os quais ele não tem qualquer contato, conhecimento, questões relativas à emissão de notas fiscais, creditamento de ICMS. Então, o que, assim, para evitar essa responsabilização indevida, assim, o que se recomenda normalmente é que haja uma delimitação bem precisa de funções dentro da empresa, de maneira que o contador ou responsável pela área fiscal responda única e exclusivamente pela área fiscal, responsável pela área comercial responda única e exclusivamente pela área comercial, de maneira que a responsabilidade também se mantenha restrita a essas áreas. Uma segunda assim, recomendação, eu diria, toca também um ponto bastante em voga hoje em dia, que é a questão dos programas de compliance, né? Certo. Então, assim, o programa de compliance, ele acaba transferindo esse dever de vigilância que um sócio administrador teria a um departamento de compliance que aí sim ele faria essa averiguação das condutas praticadas em nome da empresa para se averiguar se estão sendo respeitadas as legislações vigentes e inclusive na esfera penal. Então, assim, de forma a resguardar um sócio, um diretor de uma empresa, essas seriam duas medidas que eu acredito bastante cabíveis e adequadas. Principalmente o compliance vai trazer uma profissionalização para a empresa, né, doutor? Exatamente. Colocar a empresa num outro nível. E acaba desviando um pouco a função do sócio de ter que vigilar por atos com os quais ele não tem qualquer proximidade. É verdade, é isso mesmo. Mais um ADV especial aqui no ADV Jus de hoje, confira. Olá, amigos do ADV Jus. A nossa pauta de hoje é o aumento do endividamento bancário. Certa vez, o diretor de uma empresa me procurou quando já estava devendo para 5 bancos diferentes.
Em cada um dos bancos, todos os limites estavam estourados. Cartão de crédito, cheque especial, crédito direto, financiamento de carro. Eu perguntei como ele havia chegado àquela situação. Ele me explicou que o problema havia começado 2 anos atrás. Ele só tinha o financiamento do carro. Como o faturamento estava em queda, aceitou um cartão de crédito, usou o dinheiro que tinha na conta corrente para pagar a prestação do carro e pagou as outras contas com o cartão. No mês seguinte, não tinha dinheiro nem para a prestação, nem para o cartão. Usou então o limite do cheque especial e já tratou de abrir uma conta num segundo banco. No mês seguinte, adivinha o que aconteceu? Isso mesmo, ele usou os limites no outro banco para cobrir a prestação do carro, o cartão e os juros do cheque especial. Bem, no outro mês, acho que você já entendeu. Chegou uma hora que a bola de neve cresceu tanto que ele não conseguiu mais crédito e a máquina inteira travou. E tudo isso porque ele não reconheceu de imediato a dificuldade e não tomou as medidas adequadas. Ou seja, ele não se antecipou ao problema. Antecipar-se significa que a gente começa a enfrentar desde logo um problema um pouco menor. Claro que o ideal não é ter que enfrentar nenhum problema financeiro, mas existem 2 escolhas: enfrentar um problema pequeno agora, de uma vez, ou adiar e enfrentar um problemão enorme daqui a algum tempo. Então a dica é esta: antecipar-se ao problema, enfrentá-lo antes dele aumentar. As empresas têm dificuldade de perceber isso por contar com um mecanismo de negação, achando que as coisas vão melhorar. A melhor decisão é começar a enfrentar o problema o quanto antes. Procure sempre um advogado da sua confiança para se orientar sobre como enfrentar o endividamento bancário, porque sempre existirá uma solução. Um abraço e até breve. Ok, muito obrigado. Doutor, agora para a gente finalizar o nosso ADVJus de hoje, que ele é curtinho, né? Eu gostaria aqui de pontuar uma última questão, né? Que pelo tudo que foi exposto, é fácil depreender que para atuar nesse campo, né? Na defesa de crimes cometidos no âmbito empresarial, exige-se muito um conhecimento específico do profissional da advocacia, doutor? Exatamente, doutor. Como a gente pôde ver nessas breves palavras que tivemos aqui, nesse nosso bate-papo, é um campo que foge bastante da dogmática penal tradicional, daquele crime tradicional, do crime comissivo, do crime de pessoa física delimitada. Então, devido à sua especificidade, de fato, exige também um conhecimento mais específico acerca do assunto. É recomendável, é bem verdade que trata-se de direito penal da mesma forma. Sim. O procedimento, o processo penal propriamente dito, se dá da mesma maneira. Mas devido a essas especificidades, realmente é recomendável que se busque um profissional mais atuante nessa área específica. Sem dúvida, é isso mesmo. Olha, meus amigos, olha só que momento legal que nós chegamos agora em nosso programa. Eu costumo dizer que gosto muito. É o ADVJus Divino. Confira aí. Vinho Garzon Reserva Taná. Vinho tinto rubi intenso com reflexos violáceos. No olfato, aromas bem definidos de frutos silvestres e notas apimentadas. Já o paladar, médio corpo com equilíbrio impressionante entre a riqueza de taninos muito aveludados e a potência dos sabores frutados. Uva Taná. Ele é produzido pela vinícola Bodega Garzon, região Maldonado, no Uruguai. Sua harmonização vai muito bem com carnes grelhadas e assadas com molhos intensos, massas recheadas com molhos à base de tomate, polenta com ragu de carne vermelha, embutidos e queijos maduros. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Legal, muito bom. Hoje eu falei com meu colega, o Dr. Paulo Herchand, ele é meu colega advogado e atua na área do direito empresarial
penal, né? Direito penal empresarial, a quem eu quero agradecer imensamente, viu, doutor? A participação comigo aqui hoje no programa, fiquei extremamente honrado. Eu que agradeço, doutor Marco. Foi uma honra muito grande. Espero que a gente tenha esclarecido alguns pontos importantes quanto a esse tema, bastante relevante e bastante em voga no nosso cenário jurídico nacional. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Meus amigos, vocês podem rever este programa novamente com o Dr. Paulo, eu realmente recomendo. É só vocês acessarem o nosso site, você já sabe, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. É youtube.com/advjus.net. ADVJus, tô ligado, ADV Especial, venha fazer parte, você também, ok? Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo! Programa ADVJus. Oferecimento Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.